Oi gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e esse vídeo é para compartilhar com vocês os melhores livros que eu li em 2022. Em 2022 eu li 120 livros e a grande maioria desses 120 foram muito bons, leituras maravilhosas e inesquecíveis, mas 12 desses 120 se tornaram favoritos da vida e eu quero compartilhar com vocês sobre eles. Eu não ranqueei esses livros entre si, mas eu vou compartilhar com vocês na ordem que eu os li, do começo ao fim do ano. E o primeiro favorito foi Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Esse livro eu li em janeiro e foi surpreendentemente boa essa leitura. Aqui a gente tem uma pessoa que tenta assaltar um banco, esse assalto não dá certo, ela foge e se esconde num apartamento que está servindo ali de mostruário para vendas. Por ser um mostruário, tá com um monte de gente dentro e ela faz todas essas pessoas de refém. E além da vida do assaltante, como a vida dos reféns será bem desenvolvida dentro desse enredo que é fascinante. Aqui a gente tem um pouco de drama e a gente tem um pouco de comédia num misto perfeito para a gente refletir sobre a vida. Eu adorei. Se tiver esses livros nas suas mãos, não perca a oportunidade de ler. O segundo favorito de 2022 foi Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpner. Esse livro é uma distopia e ele tem uma história extremamente diferente e que nos leva a ter muitas reflexões. Esse livro, todas as mulheres foram encarceradas em bunkers e elas são vigiadas por guardas que não interagem com elas. E em um desses bunkers, uma dessas mulheres já nasceu ali naquele cativeiro. Ela não conhece a vida fora daquela prisão. E ela ouve as outras mulheres contando para ela como que era a vida antes daquilo. E aí coisas vão acontecendo e essas vidas vão se desenvolvendo e essa história vai ganhando força, te fazendo pensar sobre uma série de coisas. Esse livro é extremamente complexo no sentido de que traz uma realidade muito distinta da nossa, que a gente não consegue nem imaginar, mas ao mesmo tempo, como as mulheres podem ser fortes e se unidas. Gostei demais. O terceiro melhor livro de 2022 foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Eu já tinha ouvido falar muitas coisas boas desse livro e confesso que parti para essa leitura por causa do hype. E não me arrependi. Que livro bom! Aqui a gente tem uma personagem que no momento de profunda tristeza da sua vida decide se matar. E quando ela tem aquela experiência assim, de quase morte, ela se vê numa biblioteca em que todos os livros, muitos livros que compõem aquele lugar, são possibilidades de vida para ela. Decisões que ela não tomou no passado e que se ela tivesse tomado, o caminho dela teria sido outro. E ela tem a oportunidade de vislumbrar como seria a vida dela se ela tivesse tomado essas decisões. A narrativa é muito envolvente, é muito gostosa, ao mesmo tempo que ela é extremamente reflexiva também. O final do livro não é surpreendente. Num dado momento você já consegue sacar como que essa personagem vai concluir a história. Mas não é sobre isso. É sobre a trajetória. E sobre o quanto você vai pensar que as escolhas da nossa vida nos levam para lugares que são pelos nossos próprios passos mesmo. O quarto melhor livro do ano foi um não ficção. Talvez você deva conversar com alguém, da Lori Gottlieb. Aqui a gente tem uma psicanalista que num momento também complexo da vida dela, ela precisa procurar ajuda profissional. Mesmo ela sendo uma profissional ali da saúde mental, ela conhecendo as ferramentas, ela sabendo dos mecanismos, ela sabe que ela precisa conversar com alguém. E além da experiência dela, ela compartilha com o leitor também a experiência de alguns dos seus pacientes. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito humano. Esse livro tem uma linguagem simples, mas muito direta, que faz você entender que saúde mental é uma necessidade de agora, que é preciso conversar com alguém profissional para ter um lugar de acolhimento, de conforto para a gente ser a gente mesmo. Gostei demais.
O quinto melhor livro de 2022 foi A Vida Invisível de Etlahu, da Vi Schwab. Vi Schwab escreve sobrenatural e fantasia, são gêneros que eu não leio. Porém, esse livro me chamou a atenção por causa do hype também e, mais uma vez, eu não me arrependi. Aqui a gente tem uma personagem que tem muito medo de morrer, de não viver intensamente. E ela faz um pacto com um ser da escuridão para que ela não morra. Só que esse pacto ele tem uma contrapartida. Apesar dela não morrer, ela não será lembrada. Ela não vai deixar a marca dela na vida de ninguém. E aí o livro vai se desenvolver sobre a dificuldade de ser sempre esquecida. O livro ganha nuances de romance, de aventura, tem pano de fundo histórico muito bom. Mas a escrita da Vi Schwab é que me conquistou nesse livro. Eu adorei. O sexto melhor livro de 2022 foi Leitura de Verão com a Emily Henry. Aqui a gente tem um romance gostosinho, leve, que se passa no verão e que traz dois escritores protagonizando aí o casal. Nós temos uma escritora de romance e nós temos um escritor de terror sobrenatural. Eles já se conheciam da faculdade, se reencontram num momento assim crítico na vida da protagonista e eles fazem um desafio que ela tem que escrever o gênero dele e ele tem que escrever o gênero dela. Enquanto isso, os dois acabam se envolvendo. Essa sinopse parece tão fraca, tão pobre, mas esse livro é tão bem escrito, ele desvenda camadas e nuances desses personagens que torna essa leitura extremamente válida. Eu adorei e super recomendo. O sétimo melhor livro de 2022 foi O Pior Dia de Todos, da Daniela Kopsch. Esse livro é um livro nacional, um livro que traz como pano de fundo a tragédia de Realengo, o massacre de Realengo, que foi quando um homem entrou e atirou dentro de uma escola pública no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro. A autora, ela criou toda uma ficção para colocar este fato histórico e triste na narrativa. E aqui a gente tem a história de duas meninas, pré-adolescentes, primas, que crescem juntas, aprendem a dividir tudo juntas, fundamentam ali uma amizade para a vida toda e juntas precisam enfrentar essa tragédia. Gente, esse livro é tão bem escrito, ele é tão real e ele traz a realidade do subúrbio carioca, bem como do subúrbio do Brasil, de uma forma tão honesta, de uma forma tão bonita, tão limpa, tão cheia de vida e de diversão também, que tornam a vida dessas meninas muito gostosa de acompanhar. É um livro triste, é um livro melancólico, porque, afinal de contas, traz ali um acontecimento verdadeiro, que deixou marcas no bairro e na vida das pessoas que estiveram ali, mas eu super recomendo. Essa autora escreve muito bem, ela teve a oportunidade de entrevistar os sobreviventes desse massacre, o que torna a narrativa extremamente consistente. Por favor, leiam, é um livro muito, muito, muito bem escrito. O oitavo melhor livro de 2022 foi Um Homem Chamado Ove, mais uma vez do Frederick Backman. Gente, estou virando uma cadelinha deste autor. Aqui a gente tem um homem de 59 anos que acabou de enterrar o amor da sua vida, sua esposa, sua parceira, sua companheira de trajetória. E após a morte dela, ele ainda é obrigado a se aposentar. Então a sensação de inutilidade é muito forte no Ove. E ele decide que ele quer morrer também e ele planeja todo o seu suicídio. Só que quando ele vai de fato executar a sua morte, ele é interrompido por uma família de iranianos que se mudou ali pro bairro dele. E é uma família muito cheia de amor, é uma família muito invasiva, são pessoas muito, muito alegres, muito festivas. E todas as vezes que o Ove vai mais uma vez tentar se matar, ele é atrapalhado. Ou por essa família, ou por pessoas ali do bairro que acabaram se envolvendo com ele em função dessa família. É um livro que mais uma vez traz ali aquele toque de comédia e de drama, porque afinal de contas é um homem querendo colocar fim na sua vida, né? Mas, mais uma vez, Frederick Backman encanta com a forma como ele escreve. Pela primeira vez na minha vida de leitora, eu voltei um capítulo porque eu queria estar ainda na situação que aquele capítulo trazia. Muito bem escrito, muito melancólico, um final que pode te fazer chorar, mas que super vale a leitura. O nono melhor livro de 2022 foi Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller. Esse livro é uma não ficção
e traz a história da autora num fato extremamente triste e violento de sua vida, quando ela foi violentada no campus de Stanford, uma universidade da Califórnia. A violência aconteceu, ela foi para as autoridades, e então ela sofreu mais outra violência, que foi a violência jurídica. Ela foi culpada de ter sido violentada. O seu algoz, o seu estuprador, foi tido como um menino que, se fosse preso, teria toda a sua vida estragada. É um livro muito bem escrito, um livro muito honesto, um livro que trata dessa violência de forma muito crua. Então, eu não recomendo para quem é sensível ao tema, mas eu acredito que é um livro muito necessário, principalmente para meninos. Os meninos precisam ler essa história e entender que eles não têm poder sobre o corpo de mulheres, ainda que essas mulheres estejam bêbadas, com roupas curtas, transparentes, em lugares escuros, sozinhas. A única pessoa que tem poder sobre o corpo da mulher é ela mesma. Esse livro é muito bom, merece ser lido. O 10º melhor livro de 2022 foi Quando os Mortos Falam, da Cláudia Lemes, outra autora da qual eu sou muito cadelinha. E aqui a gente tem o gênero do terror, que é um gênero que eu não leio com muita frequência, mas aqui a gente tem uma narrativa muito, mas muito boa. Aqui a gente tem uma policial que deixou seu emprego após a sua filha ser assassinada e a polícia ter sido incapaz de solucionar o caso. Tempos depois, ela recebe uma ligação na casa dela de alguém que se identifica como um médium e que sabe onde está um corpo que foi assassinado. No primeiro momento, essa mulher acha aquilo absurdo, acha que aquele homem é um charlatão e não quer a menor aproximação com isso. Porém, ela vai checar essa informação e, de fato, tinha um corpo no lugar onde ele havia descrito. Mas ele pode ter sido o assassino também. Enfim, um novo serial killer surge na cidade de São Paulo, refazendo cenas clássicas de filmes de terror. E, apesar dessa mulher estar fora da polícia, ela começa a investigar o caso. Gente, que livro bom! Que livro bem escrito! Que livro humano! Aqui a gente está falando de um assassino cruel. Porém, existem muitas vidas cheias de encanto e de força ao redor disso. Cláudia Lemes é um grande orgulho da nossa literatura contemporânea nacional. Ela é uma escritora de nicho, em função que ela escreve terror e horror, mas ela merece ser lida e estar no seu instante. Leia. O 11º livro que ganhou o meu favoritismo para a vida foi outro não ficção, foi The Five, da Hallie Rubenhold. Aqui a gente tem a história das 5 vítimas de Jack Estripador. Jack Estripador, que ganhou série, filme, livros, ganhou notoriedade ao longo do tempo, mas que teve suas vítimas silenciadas. Porque as pessoas acreditavam que, por serem mulheres pobres, tidas até como prostitutas, elas não mereciam ser humanizadas. Talvez elas merecessem até a morte. Acredito que era o que a sociedade pensava. A autora traz a biografia dessas 5 mulheres e nos faz entender que temos voz e precisamos nos posicionar e precisamos dar voz para outras mulheres. Um livro muito bem escrito, um livro muito bom, numa diagramação maravilhosa. A editora Wish arrasou nessa publicação. Merece ser lido por você. E o 10º melhor livro de 2022 foi uma HQ. Jeremias, do Rafael Calça e Jefferson Costa. Aqui a gente tem um personagem clássico do Maurício de Souza, tendo protagonismo nessa HQ para nos fazer refletir sobre racismo. Aqui a gente tem o Jeremias, que é um menino esperto e inteligente, numa atividade interessante da escola dele. Cada criança precisará escolher uma profissão. Mas como a professora acha que algumas profissões podem se repetir, ou seja, várias crianças podem querer ser médico, várias crianças podem querer ser bombeiro, ela designa a profissão de cada um. E quando ela chega para o Jeremias, ela fala que ele será pedreiro. Porém, o Jeremias quer ser astronauta. E ele pergunta para a professora, mas eu não posso ser astronauta? E a professora olha para ele e fala, você não ia conseguir ser astronauta.
Jeremias ficou muito chateado porque ele não conseguiria ser o que ele queria ser. E quando ele conta essa história para os pais identificam rapidamente que ele foi vítima de racismo. Então os pais têm que orientar Jeremias a enfrentar situações como essa. E um dos conselhos do pai é que ele precisa ser melhor. Não melhor que os brancos, melhor que ele mesmo. Gente, que história bem feita. E a narrativa em si, só o enredo, já é extremamente forte e relevante. Mas as ilustrações, a arte dessa HQ, elas são vozes dentro da história. Muito, muito, muito bom. Isso aqui me despertou total para ler mais HQs. Essa história me deu mais consciência desse crime e tirou lágrimas. Eu super recomendo. Estes foram os meus 12 livros favoritos de 2022. Você já leu algum deles? Tem a mesma opinião sobre? Deixe nos comentários, vamos conversar sobre eles. E quais foram os seus livros favoritos de 2022? Deixe nos comentários também. Quem sabe eu não incluo nas minhas próximas leituras, tá ok? Termino esse vídeo por aqui, convidando você a passar lá no Instagram. Lá eu posto foto de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre a leitura, mas volto a falar desses mesmos livros no meu blog, lá um pouco mais aprofundado, com ficha técnica do livro, detalhes sobre a vida do autor, e além de livros, no blog eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. Mas se você não quiser passar em nenhum dos dois lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo.